sejam todos bem-vindos ao 9º episódio do Conecta Unimogi, nosso podcast que é um espaço de conversa sobre assuntos importantes que conectam pessoas, ideias e conhecimentos. Eu sou a Aline, tô aqui hoje com a Bruna e com a Tati. Hoje vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante, que é os direitos de uma pessoa com transtorno do espectro autista e as vivências e experiências de uma mãe de uma pessoa com esse transtorno. Pode falar um pouco pra gente, Tati? Bom, vamos lá, né? Eu acho que quando a gente se torna mãe, existem muitas expectativas. Não dá para você dizer que você tem um filho e não tem expectativa ou sonhos com aquela criança. Para algumas mães, os diagnósticos de transtornos ou de deficiências, eles vêm logo ali no parto. Assim que nasce, essa mãezinha já percebe que ali a vida dela será diferente das outras mães. Com a criança, né, que está no transtorno, né, no espectro do autismo, esse diagnóstico, ele, para a minha família, não foi tão rápido, né, e demorou muito para que se percebesse que a gente precisava ter atitudes diferentes para que houvesse melhor harmonia e conforto, e melhor aprendizagem, e melhor vivência para ela, né? E eu tive que aprender muito, porque, né, tudo para mim era muito novo. Uhum. Porque quando ela nasceu, aparentemente, ela se desenvolvia como qualquer outra criança. E aí, quando ela demorou um pouquinho para falar, tudo bem. Cada criança tem seu tempo. Quando ela não queria comer ela não come fruta até hoje, tá? Mas ela não queria comer determinados alimentos por causa da textura. É o jeitinho dela, com o tempo ela aprende. Ela não colocava o pé no chão, na areia, na grama, em nada. Texturas, né? Ela tinha pavor, ela ficava desesperada. Mas é coisa de criança, uma hora ela aprende a pôr o pé na areia. E eu não tinha conhecimento sobre isso, né? E aí ela foi crescendo, ela tem uma cognição muito boa. Ela tem quantos anos? Hoje ela tem 13. Uhum. Ela tem 13. Mas assim, ela conviveu desde o maternal, nas turminhas, desfraldou com a ajuda da professora da escola, aí foi pro jardim, pro pré, né? Todas aquelas fases da educação infantil, ela se desenvolvia bem, mas a gente percebia que havia uma certa exclusão dela pelo grupo das meninas, e que às vezes ela conseguia brincar mais com o grupo dos meninos do que com o grupo das meninas. Mas também a gente... Tudo bem, é coisa de criança, e vai. Quando ela chega na primeira série, né, do ensino fundamental 1, a gente percebe que realmente há uma diferença entre ela e as crianças, porque ela responde tudo muito rápido. Ela fica muito entediada dentro da sala de aula. Permanecer na sala de aula por muito tempo passa a ser um desafio. E aí, desde esse período, no início do ensino fundamental 1, a gente vai buscar uma ajuda psicológica para entender o que está acontecendo, porque, afinal de contas, o pai quer que o filho se enquadre, né? O pai quer que o filho se enquadre, o filho não tem manual e a mãe não fez curso de ser mãe, né? Então, vai aprendendo no dia a dia. No dia a dia. E aí, quando a gente vai para a psicóloga, ela tinha 6 anos, começa, né, a verificar todas as questões relacionadas a essas diferenças perceptíveis, tanto pela escola quanto pela gente em casa lidando com ela. A psicóloga não aponta nada nesse momento, e depois a gente vai descobrir que o diagnóstico em meninas ele é muito mais complicado do que em meninos. Né? A aparência de alguns sintomas e comportamentos nos meninos é muito mais fácil de identificar do que nas meninas, que conseguem disfarçar melhor, às vezes, algumas condutas. Bom, enfim, ela faz tratamento com psicóloga, e aí só quando ela atinge os 10 anos de idade, é que a psicóloga fala, olha, eu acho que ela precisa passar por outras avaliações para a gente tentar verificar o que tem aí.
E aí, gente, essas avaliações, a neuropsicológica, psicopedagógica, são várias as avaliações. Leva um tempo, Leva um tempo, e são documentos feitos por psicólogos, né? Acompanhados sempre de pedidos do médico psiquiatra, aí tem o psicólogo, psiquiatra, todo mundo trabalhando ali junto, aí vem o neurologista, todo mundo ali buscando uma solução. E mesmo fazendo tantos laudos, pesquisas, relatórios, são questionários diversos, né? Ela tem que atingir X pontos para entrar dentro do espectro e aí vai indo. Eu sei que, na verdade, o diagnóstico vem para a gente quando ela já está com 11 anos, quase 12. Nossa. E aí, eu não vou dizer para vocês que o diagnóstico é simples, tá? Mas, depois que passa o choque inicial, o diagnóstico é como se dissesse pra gente, ok, agora a gente sabe como tem que aprender a agir. A prosseguir daqui. Então, ela não deixou de ser minha filha, ela continua sendo a mesma menina, alegre, contente, amorosa, meiga, e que tá na adolescência, e aí a gente sabe. Que é normal de todo adolescente. E é uma fase extremamente complicada. Já é difícil normalmente. Mas, com essa nova situação, né, de você dizer, bom, quando ela desregular, então ela vai ficar extremamente irritada, com muito barulho, como é que a gente pode agir? Porque, para as pessoas no entorno, aquele comportamento é birra, é falta de educação. O que muita gente... Nossa, é falta de bater nessa criança. Pelo amor de Deus, né? Ainda mais pela idade, né? Tem Sim. isso. Desde pequenininha até agora, é uma fase muito comum de você olhar assim, fazendo birra no mercado. É normal. E aí, esse preconceito social é o que mais machuca quem cuida da criança. E dependendo também do tanto de suporte que a criança precisa, a criança também percebe que está sendo tratada com diferença. E talvez isso é que seja para mim o mais dolorido, porque ela percebe o tratamento desigual que recebe em muitos lugares. Desculpa, mas ela não é um autista de grau muito alto, não. Né? Ela é um suporte necessário, médio, mas não necessariamente ela consegue ter uma vida autônoma, independente, mas ela tem muitas... mais a questão da irritabilidade, né? Tem a irritabilidade, tem a sensibilidade a tecidos, tem a questão da seletividade alimentar. Então, gostos muito peculiares, o tal do hiperfoco. Então, muitas crianças da idade dela, né, adolescentes, estão focados em determinado tipo de música, ela gosta de outros. Eles gostam de determinado tipo de séries, ela gosta de outros. Querendo ou não, ela acaba não se enquadrando. Não se enquadra. E aí a exclusão parece que é automática, né? Então, falar sobre isso é meio que dizer assim... O diagnóstico foi muito difícil, não vou aqui passar... Não foi fácil. Amenizar tá a situação, né? Mas quando ele veio e depois que você compreende, você fala assim, bom, é um momento de começar a aprender a agir... Eu vou lidar com isso a partir de agora. A partir de agora, né? E tem sido muito feliz essa nossa evolução. Porque eu fiquei com ela... né? Porque nessas horas muito difíceis os pais que permanecem. E aí, quando eu fiquei com ela, a gente começou a desenvolver entre nós essa proximidade e uma forma de nós duas nos desenvolvermos juntas. Ela de aprender como se regular e eu de tentar fornecer para ela formas de autorregulação, que nem sempre é muito fácil, tá? Então, ela tem muitas dificuldades, assim, em locais com muitas pessoas. Enquanto é do interesse dela, ela tá tudo bem. Terminou ali a Tchau, atividade, ela não tem aquela
paciência esperada pela sociedade, né? Então, eu acho que, assim, da forma como eu estou falando aqui, eu também quero deixar muito claro que eu não estou generalizando. Essas Cada pessoa com espectro é igual criança, cada uma tem seu jeito. Não é tudo igual. Então, assim, essa é a minha filha, mas pode ser que outras crianças dentro do espectro autista tenham outros comportamentos e outras necessidades, né? Mas, assim, embora possa parecer mais tranquilo, nunca é. É desgastante. É muito desgastante, né? É uma vivência, cada autista tem a sua vivência, deve ser respeitado dentro daquele seu espectro e que deve ser compreendido e respeitado. A pior parte para qualquer pai, independente do espectro, igual a gente falou também com a mãe do Moisés, que é com síndrome de Down, é a questão da sociedade, né? Não aceitar. Tem muito preconceito, falta muita informação ainda. Muita. Você já passou por alguma situação marcante com ela? Ai, muitas. Assim, as que mais me doem mesmo são as exclusões que a gente percebeu no ambiente escolar. Né? Então, assim, às vezes ela chegava animada num grupo de crianças e as crianças saíam e deixavam ela sozinha. Isso é de partir o coração, assim, né? O fato de não ser convidada para algumas festas, sabe? Todo mundo da sala era convidado, mas ela não, né? E aí, como você gerir isso, né? Porque machuca. E igual você falou, ela sente, ela sabe. Ela percebe. Óbvio. Né? Então, e aí ela foi criando uma autodefesa. E a exclusão, além de outras atitudes, configuram o bullying. E aí, quando ela reage, aí ela é a vilã. Ela é a agressiva. Ela é a que não sabe lidar com seus sentimentos. Apelou demais. Mas ninguém olhou o que aconteceu para ela chegar naquele ponto, né? Quando ela chegou naquele ponto, é porque ela já estava sofrendo demais internamente. Foi a gota, né? Foi. Né? Então, eu penso, né, que assim, a gente tem que pensar que os primeiros diagnósticos de autismo em meninos são da década de 40, então não é uma doença assim bem recente, é bem recente, né? Então, essa ideia de você configurar um universo de sintomas e comportamentos que preencham requisitos e que dali vão fazer pontuações que vão levar tanto o profissional da psicologia quanto da medicina a chegar numa classificação internacional de doenças e certificar que aquela criança está no espectro autista, levou muito tempo também de ciência, de pesquisa e outras coisas. Mas uma coisa que eu ouço as pessoas hoje falar, hoje muita gente fala assim, mas tudo é autismo. Olha como aumentou. Não aumentou, é que agora é diagnosticado. A pessoa não entra isso na cabeça do povo. E as pessoas esquecem que até um pouco tempo atrás, com a política manicomial, todas as pessoas que não se encaixavam nos padrões esperados pela sociedade, elas eram encaminhadas para as colônias, para os sanatórios. E ela ficava e ninguém via, né? E ninguém via, e essa pessoa morria lá, porque ela nunca era reintegrada à sociedade. Né? Então, esse é o ponto. Eu acho que não é que todo mundo que ia para sanatório ou que ia, por exemplo, para uma colônia era autista. Eu conheço uma pessoa que foi por conta de depressão e a família foi descobrir muitos anos depois o caso dessa pessoa. Que não se enquadrava e na época não tinha esse estudo que tem hoje em dia. Tanto o autismo quanto a depressão, tudo não fala, né? Nossa, aumentou demais. Na minha época não tinha isso. Tinha, só que as pessoas escondiam. Escondia, né? Era medo, né? Preconceito. Vergonha. Também. Eu acho que essa é uma palavra que pode chocar, mas muitas famílias deixavam seus filhos com deficiência basicamente em cárcere privado, não iam às escolas, não iam aos médicos, não saíam na rua, não aprendiam códigos sociais de convivência, porque aquelas famílias tinham vergonha dos seus filhos com deficiência, né? Então esse é um ponto que eu queria deixar muito claro, é que
Hoje, graças a esses estudos todos, a gente chega numa possibilidade de ter um diagnóstico. E o diagnóstico, ele não é o fim do caminho, ele é o começo do caminho, né? A partir daí que você vai, igual a gente falou, você vai saber como prosseguir. Como agir. Então, assim, quando o médico assinou lá uma declaração e especificou o CID, ele olhou para mim e falou assim, mas você conhece, né, os direitos? Aí eu pensei, será que conheço mesmo? Né? Então, assim, o diagnóstico, ele não está limitando a minha filha, ela continua sendo a mesma criança, só que agora eu posso saber como ajudá-la, como dar o suporte que ela precisa e quando ela precisar, quando ela me solicitar, tentar promover a maior autonomia que eu possa para que ela tenha uma vida mais plena e inclusa na sociedade. Então, esse é o ponto que eu gostaria, assim, de colocar. Agora, entrando um pouquinho na sua área, né, na parte do direito, como você pode explicar pra gente quais são os principais direitos da pessoa com autismo no Brasil? Tá, então eu vou começar um pouquinho antes para poder dar essa noção um pouco maior, né? Em 2006, teve lá na sede da ONU em Nova York, né, uma convenção em que eles trataram dos direitos das pessoas com deficiência. E o Brasil foi signatário, né? Ou seja, haviam representantes do governo brasileiro, embaixadores, diplomatas nessa convenção, e eles assinam esse documento final que vai tratar dos direitos da pessoa com deficiência. Isso é 2006. E essa lei, ela é integralizada no sistema legislativo brasileiro em um decreto no ano de 2009. Mas tudo isso só foi possível porque em 1998 começou a vigorar a Constituição que a gente tem até hoje. E um dos pilares e fundamentos do direito constitucional brasileiro é a dignidade da pessoa humana. Então, como é que eu ofereço dignidade para essa pessoa humana com deficiência, tá? Então, eu parto assim, eu falo assim, tem um guarda-chuva grandão que chama Constituição Federal, que recebe lá da ONU essa convenção internacional, transforma essa convenção, né, internaliza essa convenção através de um decreto em 2009. E aí tinha uma mãe chamada Berenice Piana, que tinha uma criança com espectro autista, no espectro autista, né? E ela vai conseguir que em 2012, essa lei do autismo, né, conhecida assim, mas ela até acaba levando o nome de Lei Berenice Piana, que é a lei que vai colocar no sistema jurídico a pessoa autista como deficiente. E aí, a partir daquele momento, a pessoa diagnosticada com autismo passa a ter direitos e garantias que ela não tinha antes. Essa é a grande importância dessa lei, que é de 2012, que é conhecida como Lei Berenice Piana. E aí, depois da lei de 2012, a gente vai ter a Lei Brasileira de Inclusão, que também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é do ano de 2015, e ela altera, inclusive, o Código Civil, a parte geral do Código Civil, porque ela vai trazer a pessoa com deficiência não mais totalmente incapaz de realizar atos civis. Então, depois de 2015, pessoas com síndrome de Down podem agora se casar. Não podiam antes. Então, foi uma mudança realmente que respeitava aquele tratado internacional lá de trás, que respeita os fundamentos da dignidade da pessoa humana, da Constituição. Demorou, né? E aí, né, então assim, você vem 2006, 2009, 2012 a Lei Berenice Piana, aí 2015 essa Lei da Inclusão Brasileira, né? E aí, quando chega em 2020, tem a lei que é conhecida como Romeu Mion, que é o filho daquele apresentador. Isso. E aí, essa lei, na verdade, ela altera um artigo lá da Lei Berenice Piana. A Lei Berenice Piana passa a ter um artigo 3º-A, que vai criar o CPTEA, que é a carteira de identidade da pessoa autista.
E essa carteira de identidade facilita muito a identificação da pessoa autista, porque ela passa a poder apresentar essa carteira, né? Você pode, hoje até no RG porque novo... o autismo, ele se enquadra como uma deficiência não visível, não né? visível. Tanto que tem aqueles cordãozinhos que o povo usa bastante. Porque uma das coisas que as pessoas mais falam assim, nossa, mas ela não tem cara de autista. E autista tem cara? E aí essa identificação facilita um pouco a vida dos familiares e da própria pessoa autista, porque ela já não tem mais aquela necessidade de tentar provar que ela precisa passar na frente, porque ela está numa situação que ela não aguenta ficar naquela fila muito tempo. Ou que, de repente, por exemplo, ela chega num restaurante, talvez o prato dela precise ser feito antes dos outros para que não haja nenhum transtorno ali naquele momento. Ou que ela possa pedir para retirar determinados elementos da receita que ela não consegue comer. Assim como assentos em avião, determinados direitos que estão lá na Lei de Inclusão de 2015, que a pessoa autista só vai ter por causa da Lei Berenice Piana, de 2012. E por conta dessa carteirinha também, por conta da carteirinha, que já é uma identificação e que... como é um transtorno as pessoas parecem invisível, que querem ver o laudo, né? Pra provar que é autista. Ah, mas será que é mesmo? Né? Não, eu tô inventando, eu queria ter. Né? É como se fazer parte desse universo... algumas pessoas acham que é gratificante ou que traz benefícios e que essa pessoa será privilegiada. É porque tem muita pessoa também, desculpa te cortar, que só vê a parte boa. Corta a fila. Nossa, consegue tudo que quer na hora que quer, mas não vê o que tá por trás disso. Porque o cotidiano é muito mais do que só isso, né? O dia a dia é que é o complicado da convivência e também, por mais complicado que seja, também traz pra gente o aprendizado de começar a ser feliz com pequenos avanços, sabe? Pequenas coisas que começam a acontecer, ou que a pessoa com autismo aprende a lidar, ou um determinado alimento que ela aprende a comer, ou uma roupa que antes ela não conseguia colocar, agora ela coloca. É um avanço tão pra mãe, né? A mãe fica, nossa... Gente, é de emocional mesmo, sabe? Assim, ela não conseguia fazer isso, agora ela consegue. Sabe, assim... Mas então, também tudo vai do jeito que você vai introduzindo, né? Você não força, mas você vai tentando aos poucos. Introduzindo, incentivando a tentar também. É por isso que todas essas terapias de apoio, né? A terapia ocupacional, a presença do psicólogo, terapeutas de várias áreas, a nutrição é muito importante, introdução alimentar, você ter uma indústria, por exemplo, de vestimenta que entenda que o autista vai precisar de roupas mais confortáveis. As etiquetas também, né? Incomoda muito. Muito. Etiqueta nenhuma tem em casa. Se você perguntar que número ela usa, eu falo, não sei. Porque não sei, a hora que vestir eu vejo. Porque a etiqueta não existe mais, entendeu? Então, essas coisas são pontuais. Mas o que a gente pode resumir, né? Falando para meio que pontuar a questão da legislação, é o seguinte: a legislação brasileira, ela é uma legislação robusta. O que a nossa sociedade precisa entender é que não é que a lei não funciona. Quem está demorando para se adequar à legislação é a própria população. A lei está ali. A lei está ali. O problema é os estabelecimentos adquirirem ela, né? Exatamente. Né? Então, assim, quando a sociedade entender que não é o autista, a pessoa, né, com deficiência, que precisa se encaixar naquele modelo rígido, e sim que a sociedade precisa incluí-lo dentro das suas possibilidades. Então, por exemplo, eu vou dar esse exemplo porque eu achei muito bonito de ter. Eu terminei meu doutorado em 2024 e lá na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, acho que foi no final de 24, começo de 25, eles instalaram uma sala de regulação sensorial para que
alunos lá da universidade ou crianças, seus filhos, pudessem ter aquela sala para se autorregular numa situação de estresse e depois de estar bem, poder voltar para a sala de aula, poder voltar para o convívio. Então, oferece... Nossa, acho que eu nunca vi. Não é muito bom você pensar que, por exemplo, lá no hospital onde vocês vão trabalhar, teria uma sala de autorregulação para vocês, trabalhadoras, funcionários do hospital? Que naquele momento... Pensa, chega uma criança com autismo. Ela não quer. As crianças normalmente já não querem, tem medo da agulha, imagina. Você levar para uma salinha separado, conseguir acalmar essa criança, conversar. Nossa, seria maravilhoso. Esses equipamentos, né, quando eu digo equipamento, não é só um aparelho, mas assim, você ter uma sala para recepcionar essa pessoa, para que ela possa regular-se emocionalmente e voltar depois para a atividade, é uma questão de inclusão real, né? Porque a inclusão não é só você fazer, então tá bom, matricula, ela é uma pessoa autista, tá bom, pode matricular, ok. Mas você ouviu quais são as necessidades para que ela ali permaneça? Por isso que eu gosto muito de uma palavra ou de uma expressão que é pertencimento. Porque eu só fico aonde eu me sinto pertencente, eu me sinto parte. Quantas vezes a gente já trabalhou em lugares que você entra e sai e é como se as pessoas nem percebessem que você passou por lá? Mas em alguns lugares você faz diferença. E a pessoa autista ou com qualquer deficiência, ela quer fazer parte daquele local, ela não quer só estar ali, ela não quer ser apenas suportada ali, ela quer fazer parte. Quer criar vínculos ali. Criar vínculos, né? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não encontra essa proposta de pertencimento, né? Então, eu acho que as lutas hoje em dia das pessoas autistas é de que a sociedade compreenda que elas precisam de um olhar cuidadoso, que as reações delas não são intencionais. Então, um autista que, de repente, entra numa crise de irritabilidade ou até de agressividade, não faz isso porque ele quer conscientemente daquilo. É uma reação espontânea derivada desse espectro do qual ele está inserido. E ele também não vai conseguir ser contido da mesma forma que as pessoas típicas seriam, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está nervosa numa fila, você fala com ela, calma, que já chega a sua vez. A pessoa entende. Ela entende, ela compreende, talvez ela beba uma água, talvez ela resolva ir embora e voltar depois. A pessoa autista pode reagir de inúmeras formas, e essas inúmeras formas não devem ser entendidas pela sociedade como má educação, como agressividade, né? Então eu penso que, na verdade, acho que eu sou meio utópica nesse sentido, mas a legislação toda, ela é recente, né? A gente está falando aí de 2015 para cá? 2015 para cá, 2012 para cá, no máximo 2009, ou a Constituição que seja, que está aí fazendo quase 30 anos. Mas 30 anos é um tempo de mudança da sociedade, né? Quanta coisa não muda de um ano para o outro. Né? Só da gente já não ter mais as internações obrigatórias, da gente ter um movimento grande da sociedade de aparelhar as cidades, aparelhar as escolas, né? Não é perfeito ainda, por exemplo, não é toda criança que consegue receber o apoio especializado, né? Mas a gente já está conversando sobre isso, e só de estar conversando já sobre é um isso... grande avanço, É um né? grande avanço. De então, verdade. Os direitos são o cortar a fila, tem direito de estacionamento também, né? Tem, como qualquer pessoa com deficiência. Quais são tantos? Não lembro. Na verdade... O da carteirinha. O da carteirinha, né? A de identificação. Mas tem um direito que as pessoas falam muito e eu queria só explicar ele para vocês, tá? Que é um direito que, na verdade, ele não é da pessoa autista. Ele é um direito da assistência social brasileira,
Tá? Então, a gente imagina que tem lá o Ministério da Previdência Social e trabalha junto do Ministério da Previdência a Assistência Social Brasileira. Então, quem faz parte da Previdência Social? Todos nós que trabalhamos, CLT, ou que recolhemos INSS, sabe aquela contribuição? Isso faz a gente ser sócio da Previdência. Então, aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, é quem faz parte desse mundo da Previdência Social, porque contribui com a Previdência Social. Mas ali do ladinho mora a assistência social. E a assistência social não precisa de ter contribuição nenhuma. A assistência social é uma regra que vai oferecer para aquele cidadão brasileiro que não tem condição de se autossustentar. Tá? Então, como é que uma pessoa autista entra no mercado de trabalho? Pode entrar, dependendo do nível de suporte ali, da quantidade de suporte que ela precisa. E também da qualidade da empresa, né? Porque muitas empresas nem recebem. Mas a ideia aqui é, por exemplo, assim, você tem uma pessoa dentro do espectro autista que não tem realmente, por exemplo, ela não verbal, ela não desenvolveu códigos de comunicação social e ela, muito possivelmente, nunca conseguirá entrar no mercado de trabalho. Então, essa pessoa, criança, adulta ou idosa, ela tem esse diagnóstico, então ela pode fazer lá junto, né, do INSS, que também vai atender assistência social, o pedido do tal do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é oferecido para pessoas com deficiência ou para idosos em situação de vulnerabilidade. Mas não é só ser autista, porque aí as pessoas ouvem, o jornal da TV falou que a pessoa autista tem direito a um benefício social. Não é só ser autista. Existem requisitos dessa legislação. E um requisito que é de uma vulnerabilidade econômica muito grande é você somar a renda da família e dividir pelo número de pessoas que vivem naquela casa, naquele núcleo. E aí, para cada pessoa, tem que dar até 1/4 do salário mínimo. Ou seja, são pessoas com uma renda muito baixa. E aí, se eu, tendo o diagnóstico, cumprindo os requisitos econômicos e sociais, passo lá pela avaliação, que a gente chama vulgarmente de perícia, e aí passa por tudo isso, essa pessoa passa a ter direito a esse salário mínimo mensal. Não tem 13º, são 12 parcelas mensais, é um valor que é assistencial, é um auxílio de vivência, né? Ele tem valor alimentar ali para que a pessoa permaneça viva naquele mundo, tá? Então, porque muitas pessoas perguntam sobre isso. Então, tem o diagnóstico de autismo, tem direito ao BPC LOAS. Não é assim para todo mundo. O povo fala ainda como se fosse falam que é aposentadoria, né? Mas isso não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. O povo, tá? Como é que você falou? Não é vulgarmente, Ai, perdi também. Não, mas enfim. Mas eu sempre ouvi como aposentadoria. Mas não é uma aposentadoria. A aposentadoria é um benefício previdenciário que vai ser concedido àquelas pessoas que contribuíram e atingiram lá os requisitos da lei. A assistência social não tem o requisito da contribuição, ela tem os requisitos relacionados à deficiência, a ser idoso, à vulnerabilidade social e econômica, essas coisas. Tá? Então, eu queria explicar bastante isso para não causar... Acho que seria um dos direitos que você considera mais importantes também, né? Considero, porque como a criança autista não escolhe onde ela nasce, se ela nasce numa família muito vulnerável social e economicamente, esse benefício de um salário mínimo mensal pode garantir a ela uma alimentação melhor. Igual a gente falou, ela não escolhe, ela tem seletividade alimentar. E uma família com vulnerabilidade vai fazer como para alimentar essa criança? Alimentar, fazer os tratamentos, né? Eu acho que às vezes, mesmo quando ela consegue um tratamento público, ela precisa de transporte, ela precisa conseguir chegar lá, ela precisa comprar medicamento, ela precisa de muitos cuidados.
Então, eu acho que, mesmo que seja um benefício muito difícil de conseguir dentro dos requisitos estabelecidos pela legislação, procurar, então, um profissional do direito de sua confiança para que ele possa verificar se a sua criança atende ou não essa necessidade, né? Ou até mesmo procurar a agência do INSS. Você como profissional e como mãe, você considera que os direitos estão sendo cumpridos? Mas acabou que você meio que respondeu. Se na prática esses direitos são garantidos. Os direitos são garantidos. Isso é inegável porque existe uma legislação de garantia. Que são respeitados, né? Agora, o que falta é essa eficácia da lei no sentido de que ela seja buscada. Então, por exemplo, se o filho não teve a matrícula aceita pela escola, ele não pode ser recusado. Como é que a gente... É uma violação. É uma violação de uma garantia estabelecida na legislação. O filho não obteve medicação, não obteve tratamento. A gente tem que buscar o Poder Judiciário para que essas garantias sejam respeitadas. Idealmente, o Poder Judiciário é a última esfera. O ideal mesmo é que as pessoas cumprissem com essas garantias sem necessariamente precisar judicializar um pedido como esse. Né? O ideal seria que já fosse respeitado normalmente, não precisasse recorrer à justiça e ainda demora. Uma das coisas que também é preciso falar, que assim, o SUS já oferece muitos tratamentos, mas o alcance não é universal, né? Quando a gente fala que o alcance não é universal, porque ele não chega para todo mundo. Infelizmente. Né? E aí, quando essa criança tem um plano de saúde particular, ela também enfrenta negativas muito constantes desses planos de saúde. Então, é preciso entender que o plano de saúde não pode negar. Não pode negar as terapias, não pode. Tá? Porque aí, ele dando essa negativa, a família tem que procurar um profissional do direito habilitado que vai fazer essa judicialização para garantir judicialmente um direito que já está previsto na legislação. Né? Então, essa seria uma pergunta mesmo. Como você vê o acesso à saúde e ao diagnóstico hoje e se ainda é difícil? É muito difícil. Tá? Assim, medicamente, que eu não sou médica, então estou falando daquilo que eu tenho lido e aprendido na minha condição de mãe, é que os diagnósticos dos meninos chegam muitas vezes mais cedo do que das meninas. Isso parece que é meio pacífico no meio científico. Estranho, né? Por N motivos que eu não tenho nem habilitação para falar, mas assim, é mais visível você visualizar nos meninos mais cedo a quantidade de condutas, comportamentos e reações que vão preencher lá aqueles questionários e vão atingir os pontos necessários para chegar até toda essa demora. E, então, esse é um ponto. Aí, depois que consegue-se esse diagnóstico, né, que tem toda essa documentação, a luta vai no enfrentamento social. Então, a criança precisa estar matriculada na escola, porque faz parte lá. A escola não quer aceitar porque não tem o professor para ficar integral com essa criança. Aí, a criança vai para a escola, desregula, a escola liga, vem buscar. E às vezes nem sempre precisa de um professor que fique lá do lado. Às vezes é só a didática do professor. Tem que dar só uma alteradinha, né? O professor porque às vezes se o professor mudar a forma dele de ensinar, melhora até para os outros alunos. Exatamente. Né? Então, assim, aquele professor que eu falo assim, às vezes eu dou aula sentada, tá? Mas, às vezes, dar a aula todo o tempo sentada, sem uma interação maior, sem uma modulação de voz, sem o uso de recursos visuais, de recursos auditivos, torna a aula tão monótona que as crianças se dispersam. Fica desinteressante. Né? E para algumas crianças, como a minha filha, ela não consegue permanecer ali, dá falta de ar, aí ela quer sair da sala, aí não tem quem acompanhe ela no corredor, aí geram muitos transtornos, entende? Mas
isso, desculpa, mas é também um direito, não é? De ter um professor acompanhando. É um direito. Mas mesmo para mim, que sou da área, não tem sido tão fácil. Eu imagino. É bem difícil. É igual a gente falou, tem que recorrer à justiça, aí desgastante pra mãe, desgastante pra criança, desgastante pra escola, que era só ir atrás de forjar. Assim, porque eu respeito muito a escola, no sentido de que ela tem as obrigações burocráticas, mas assim, você apresenta todos os laudos. Aí, porque você vai passar com assistente social. Porque tem que passar com o conselho tutelar. Mas já passou por tudo isso. E aí vira uma repetição. É desgastante demais. É muito desgastante. E desgasta principalmente a sua filha, né? Sim. E outras crianças envolvidas. Né? Então, assim, para mim, é uma das partes mais difíceis. Então, eu queria falar de um negócio que chama ecossistema de apoio. Porque a família autista muitas vezes perde a rede de apoio. Isso que eu ia perguntar. Qual a importância da rede de apoio para a família e para as pessoas com autismo? Gigante. Aí é aquele entendimento que vai contra todos os coaches modernos. Desculpa. Que é assim, você precisa se desenvolver, se tornar independente, proativo. Não é fácil assim. Você tem as mesmas 24 horas que todo mundo. Não então, tem. Se desenvolva e se torne uma pessoa de sucesso. Primeiro que o dia de uma mulher normal já não é os mesmos 24 horas de qualquer outro homem. E aí, a família e a pessoa autista vem para dizer assim, desculpa, mas ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Né? Então, assim, até tem aqui um negocinho que fala assim, nenhuma família deveria passar ou atravessar todos esses desafios sozinhos, sabe? Porque a minha filha recebe o apoio da psicóloga, da terapia, ela tem hiperfoco em cavalo, essas coisas todas assim. E eu tento que ela seja uma criança feliz. Você perguntar assim, qual é a motivação diária da sua vida? Que ela fazer minha filha ser feliz. Que ela tenha um dia feliz, um dia de cada vez, sabe? A gente tenta fazer todas as receitas possíveis com frango, arroz e milho, que é o que eu... Meu Deus! Eu não julgo porque eu gosto muito também. E aí, todas as variações dentro daquele cardápio meio fixo, a gente tenta fazer. Passear nos lugares que ela gosta, assistir os vídeos de youtuber que ela gosta, mesmo que eu não entenda muito. É normal. Mas assim, é muito legal quando você tem, sei lá, de repente... que eu não tenho mais, mas assim, meu irmão faleceu, mas assim, se você tem uma família extensa, assim, tios que podem cuidar dessa criança às vezes, avós, sabe, que aceitam aquela criança, que convivem com aquela criança sem estigmatizá-la. Isso também é muito difícil, né? Muitas mães reparam, né, que a família acaba se afastando, né? Sim, porque, na verdade, assim, os amigos já se separam de pessoas que têm filhos, né, porque parece que tem filho. Hoje é um preconceito. Pior. Mas aí tem umas coisinhas que eu anotei assim, que às vezes as pessoas falam e não é adequado, vamos colocar desse jeito, né? Por exemplo, eu nunca devo dizer que a pessoa sofre de autismo. Ou eu digo não que é uma pessoa doença. autista, né? Uma pessoa autista, ou uma pessoa com TEA, ou no espectro autista, tá? Ele é doentinho, tem um probleminha. Ai, Jesus, amado. Não, é só dizer assim, tem uma necessidade de apoio, tá? Que é o que ele tem. Que é realmente o que ele precisa, de uma necessidade de apoio. Mas não tem cara de autista, parece tão normal. Aí você tem que falar assim, não, mas ele é neurodivergente. O transtorno dele é invisível, é um processamento neurológico que é diferente das outras pessoas. E também não é legal você falar que você é uma mãe especial, porque não é uma romantização, gente. Não é nada cor-de-rosa ou mundo azul. Não é nada bonito. Não, porque tinha um estigma de mundo azul. Não é mundo azul, amor. É um mundo difícil mesmo, tá? Então, o que eu tenho é uma maternidade atípica. Né? Então, quando a gente encontra... Mãe atípica, né? Quando a gente encontra esses termos técnicos, a gente foge do capacitismo também, tá? E de tentar colocar
florear tudo. Florear, porque não é. É uma realidade muito difícil, que exige muito de todos nós, né? Então, assim, de uma maneira geral, ser uma mãe atípica me colocou em outro lugar da minha vida, em outra realidade, porque eu tenho um filho mais velho, típico, que cumpriu as expectativas de desenvolvimento social, escolar e tal, passou por todas as dificuldades que qualquer criança passa, adolescente passa, jovem passa, isso tudo normal. E eu tenho a Alice, que também está enfrentando todas essas dificuldades do crescimento, do desenvolvimento. E ainda tendo que lidar com os próprios problemas internos. Exatamente. E aí eu descobri que, assim, muitas vezes eu visualizava ou projetava realizações que eu mesmo criei para ela ou para ele. E hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor, porque eu não espero mais que ela realize algo que eu desejei. Que eu quero. Eu espero que ela realize o que ela quiser realizar, entendeu? Eu espero que o meu filho realize o que ele desejar realizar. Mas os pais têm isso mesmo, né? De querer jogar suas expectativas no filho, né? E aí hoje eu me paro assim, não é... Sabe quando você faz uma agenda semanal? Que você sabe que você vai fazer cada dia? Pois bem, ela não existe pra mim. Eu vivo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Tem dia que a gente acorda e tudo funciona, e o café da manhã acontece, as atividades da manhã, as terapias, o almoço, a escola, tudo acontece. Tem dias que ela não dorme, então ninguém dorme, depois o outro dia ele é muito mais complicado. Então, não sei. Eu acho que eu me tornei uma pessoa muito melhor agora do que eu era mais paciente. Antes. Mais paciente, mais porque, realista. Assim, não deu hoje? Tudo bem, amanhã a gente tenta de novo. A gente tenta de novo. E é isso, a gente tenta de novo. A gente tenta, não acho adianta. Que essa frase resume muito a minha condição. E acredito que de outras mães atípicas também. Amanhã a gente tenta de novo. Que conselho você daria para outras mães que possam estar passando pelo mesmo? Que elas tenham muito amor em si mesmas, que elas tenham muito amor em seus filhos, que o diagnóstico não define seus filhos, que não existe um padrão, que não é porque uma criança vai desenvolver até aqui que seu filho também vai ser até aqui. Muitas vezes elas vão desenvolver em áreas diferentes, né? Mesmo as crianças típicas, né? Algumas são muito boas em matemática e outras são muito boas em língua portuguesa. As crianças e outra coisa que tem também. Muito é o povo falar, porque autista é super inteligente. Não necessariamente. Porque, nossa, ele vai ser um fera em matemática. Porque eles acham que todos vão ser. E às vezes pode ser que ele seja um ótimo desenhista, ou um bom cozinheiro, ou quem sabe costure muito bem, ou quem sabe seja outra pessoa que às vezes é péssima cozinhando, mas nossa, faz um desenho lindo. E eu acho que é isso, assim, observar nas suas crianças, nos seus filhos, no espectro autista, as suas potencialidades e oferecer para eles os desenvolvimentos que puder. Então, a gente vê que muitas crianças passam do não verbal para o verbal, passam de uma incapacidade total, de repente, de comer para comer melhor, passam a ter uma vida mais feliz. E eu acho que é isso, assim, ser uma mãe atípica e conviver com isso tudo e manter ali a felicidade, né? E mostrar para essa criança que a vida pode ser boa, mesmo quando a sociedade insiste em excluí-la. E para a sociedade, o que você falaria? Sejam menos preconceituosos, né? Não existe só um padrão de beleza. Os filhos e as crianças não devem necessariamente atender um padrão esperado. Nós somos seres humanos únicos em cada um e devemos ser respeitados nas nossas singularidades.
né? E a criança atípica, por diferir muito daquilo que a sociedade espera, sofre muita exclusão. E aí o que eu desejo é que se torne cada vez mais comum incluí-las e fazê-las pertencer aos ambientes. Não se torna uma obrigação, um negócio chato. Que ela se sinta, eu gosto de estar ali, eu quero estar ali, porque as pessoas me veem como eu sou. É isso que eu gostaria. Obrigada, Tati. Foi um prazer ter você aqui de novo. De novo. Esclareceu muitas coisas. Aposto que também para muitas mães que vão assistir a gente. Com certeza. E esse foi um episódio muito importante para ampliar a conscientização e promover a empatia, a inclusão. Para você que ouviu até aqui, muito obrigada. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras mães atípicas. E até a próxima.